Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Marcos me convidou um dia, né? Aí tem quase um mês, né, Marcos? Marcos me chamou para poder estar aqui, né? Representando aqui o nosso Senhor Jesus, trazendo a mensagem, né? E como a Nicole falou, que a mensagem ela chegue até os nossos corações, que só o Senhor mesmo ele tem o poder para abrir a nossa mente e os nossos corações, né? Então, do jeito que nós estamos, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido e bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos te pedindo, Senhor, neste momento, que o Senhor esteja conosco durante todo esse culto, essa programação, que o Senhor se faça presente no meio de nós, Pai. Somos pecadores, falhos, carecemos da tua misericórdia. Que essa semente que a ser plantada hoje aqui, Pai, possa frutificar-se, possa germinar em nossos corações. E que a tua palavra, Senhor, ela possa fazer morada aqui em nossos corações e que possamos sair daqui renovados para mais uma semana, Senhor, que se inicia. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, assim, o Marcos, ele me chamou e, assim, hoje a gente poderia já até ter encerrado tudo, né? Foi uma maravilha, né, aqui. Olha, tá aqui as pessoas assumindo aqui, duas jovens assumindo um compromisso, né, de grande responsabilidade. Que Deus seja neste momento com elas, possa estar aí fortalecendo, né, e possa estar mostrando a elas aí o caminho que elas devem seguir, né? É um desafio muito grande, mas com Deus tudo é possível, né? Nesse momento eu vou convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no capítulo 6 de Mateus. Eu já vou falar o versículo, mas antes eu gostaria de estar fazendo algumas considerações, né? Porque nós temos assim o hábito, muitas das vezes, nós pegamos um texto isolado ou um versículo e usamos ele fora do contexto, né? Então, hoje é mais uma reflexão que o Senhor, nesta noite, Ele quer passar para nós, né? Então, assim, em todo tempo, o Senhor, Ele nos alerta para que possamos estudar, examinar. Para quê? Para que não sejamos enganados, né? Então, nessa noite, essa palavra ela já estava ao meu coração e eu falei até com Deus, assim, quando eu tivesse oportunidade, eu ia, né, trazer aqui, compartilhar com os irmãos, né, porque nós, assim, nós temos que estudar a Bíblia, né? Muitas coisas foram faladas, né? Então, assim, muitos contextos, textos aqui são usados fora de contexto, ainda mais quando gera aí em torno da prosperidade, do bem material, né? Aí, o que acontece? Sai do contexto, né? Muitas das vezes a gente tem essa tendência de levar aí pro lado da barganha, do lado que a gente muitas das vezes usa esses textos, né, eles fora desses contextos. Então, o capítulo 6 de Mateus, o versículo é o
do 25 em diante, né? Aqui onde Jesus nos diz aqui, ó, por isso, no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a tua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que existe hoje e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. O versículo aqui que nós também vamos examinar é o 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, eu vou pedir licença aqui aos irmãos, que minha memória já não me ajuda muito bem. Eu fiz uma colinha aqui para poder não se perder aqui no raciocínio. Né? Então, ali, Deus ali, Jesus, ele provavelmente ele estava falando ali para aquelas pessoas ali, né? Aquela multidão, os seus discípulos. Ele estava falando para essas pessoas, né? Essa palestra aí fosse ali para aquelas pessoas que eram mais necessitadas, né? Por isso que ele usa, né? Essa é uma metáfora, né? Ele usa essa metáfora para ele poder explicar ali para as pessoas, né? Para elas, que elas conseguiam ter ali o sustento e tinham pouco tempo, né? Para buscar, igual hoje, como se fosse nós hoje em dia, ficamos nessa correria nossa da vida, né? Para lá, para cá, e quase não temos tempo para buscar a Deus, né? Se a gente não parar e falar assim, não, eu vou tirar um tempo aqui para me dedicar para estudar a palavra, para o estudo da palavra, você não consegue, porque a correria é grande. Então Jesus ele estava falando para essas pessoas. E hoje muitas pessoas têm uma ideia errada sobre esse versículo, né, que foram apresentados aqui. Principalmente esse versículo 33, que é buscar primeiro o reino de Deus, né, e as coisas serão acrescentadas. Eu já ouvi pessoas dizendo que você, buscando primeiro o reino de Deus, você ia ser próspero, ia ser rico, né? E não é isso que o texto nos fala. Não é isso que Jesus ele prometeu. Né? Jesus ele não prometeu uma vida de luxo para a gente. Né? Ele disse que nós íamos ter o quê? Aflições, mas era para ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Né? Então, se Cristo venceu por nós, né? Então a gente temos que obedecer aos mandamentos que ele pede para que a gente obedeça. Né? Então, Jesus, ele não prometeu para a gente bens materiais, e uma prova da bênção de Deus, na verdade, né, não é o que você tem, o que você lucrou, ou o que você pretende ter, isso, claro que não é pecado, né?
Mas o pecado todo mundo sabe que quando essas coisas começam a tirar aquele tempo que a gente dedica para Deus, né? Então, o pecado ele vem aí porque você começa a largar as coisas de Deus de lado para poder dar assim uma atenção maior àquelas outras coisas, né? Que nos separa desse amor de Deus. Quando buscamos primeiro o Rei, né, nos esforçamos para conseguir o quê? O sustento. Podemos então ter a certeza de que Deus vai nos ajudar a ter o quê? O necessário. Deus prometeu a gente o necessário. Ele não prometeu, né, carro de luxo, não prometeu fazenda, não prometeu nada. Ele prometeu aquilo que era necessário, né? Então, a palavra de Deus, ela nos diz que tendo o que comer e o que vestir, com isso fique contente, né? Claro que nós temos alguns, pode-se dizer assim, alguns desejos, né? E claro que isso também, vou repetir, não é pecado nenhum, mas o pecado é essas coisas tirar o tempo que a gente tem reservado para Deus, né? Então, Deus, ele várias vezes ele nos alerta, né, para a gente poder estudar. Tem até o versículo João 5,39 que fala: examinai as escrituras, porque julgai que nela a vida eterna. E são elas o quê? Que testificam de mim. Então, assim, vamos estudar, né? Fica o meu apelo, fica aqui o meu convite, né? Para que a gente possa estar estudando a palavra de Deus, né? Meditando na palavra, porque Jesus falou para a gente estudar. Por que ele falou para a gente meditar? Para quê? Para que a gente não seja enganado, né? Porque nós estamos vivendo aí, pode-se dizer que já quase o final, né? Já podemos ouvir o espaço de um Deus que se aproxima, né? Nós vemos os sinais aonde? Na natureza. Nós vemos aí guerras, rumores de guerras, né? Jesus vem sempre com a palavra de consolo e nos diz: olhai, não vos assusteis, é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Então, os acontecimentos, eles cada vez mais estão se intensificando. Jesus está voltando, ele veio buscar um povo, aquele povo que obedece e guarda os seus mandamentos, né? E que nós possamos estar preparados, né, nesse grande dia, para junto poder estar nas mansões celestiais, né? Então fica o meu convite aqui, tá? Essa noite, para que possamos estudar, né? Buscar mais tempo. Sei que é difícil, né? As correrias da vida. Aí talvez possam até estar falando: ah, é fácil, né, poder falar. Eu sei que não é, né? Eu saio de casa às 4 horas da manhã, chego 8 horas, mas eu tenho que arrumar um tempo para poder estudar, né? Se fosse para outra coisa, eu não ia arrumar. Se fosse para ir para uma festa, para ir para uma praia, para ir para... eu não ia arrumar esse tempo. Então também eu tenho que arrumar tempo para poder estudar. Me dedicar à palavra. Me dedicar aos ensinos do Senhor, ao que Ele me prometeu, né? Então, assim, fica aqui o meu apelo, fica o meu convite. Vamos estudar a palavra, para que a gente não seja enganado, porque a redenção ela está se aproximando. Então a gente tem que erguer a nossa cabeça, olhar para cima, né? Que a nossa redenção ela se aproxima. Então, que Deus nos abençoe nessa noite, né? Que possamos ter uma semana aí de vitória sob a proteção de Cristo Jesus, porque é Ele que nos fortalece, né? É Ele que
nos mantém de pé, porque se deitamos, levantamos, né? Hoje estamos de pé, porque Ele permite. Se Ele não permitisse, nós já não estaríamos aqui, né? Então fica aí o meu apelo nessa noite, tá? Para que nós possamos dedicar mais tempo à palavra de Deus, porque só falta mais um pouquinho, né? Igual aquele hino, João Hélio vai botar aí pra gente daqui a pouco, é só um pouquinho mais. Se estiver aí, daqui a pouco você coloca pra gente, João Hélio, porque falta muito pouco para Jesus nos buscar, tá? Então vamos nos manter firmes, né? E eu peço a Deus que abençoe cada um que se encontra aqui nessa noite. Eu sei que não foi fácil para poder chegar aqui, né? Porque chovendo, tempo frio, é um convite para a gente poder ficar em casa, mas vocês venceram, estão aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de vitória nessa. Amém? Amém? Não é? Por favor.